Pergunte para algum polonês que viveu durante o governo comunista na Polônia qual é a opinião dele sobre o comunismo. Tenho certeza que ele vai te contar as atrocidades e a dor que a população polonesa passou ao viver décadas de terror nesse regime. E veja que interessante. O nome do partido que dominou a Polônia durante um grande período do regime comunista naquele país, com mãos de ferro e terror, era justamente o Partido dos Trabalhadores Polacos. Segmentos do PT existem em todo o planeta. Durante o comunismo, tudo na Polônia era limitado. Todos eram controlados. A palavra liberdade havia sido riscada da vida de todos os poloneses. Para você ter uma pequena ideia, durante o regime comunista na Polônia, havia limitação até para o uso de papel higiênico. Cada pessoa podia consumir, no máximo, até 7 rolos de papel higiênico por ano. Não se arrisque a viajar para a Polônia e defender o comunismo para os poloneses, pois eles vão achar que você é louco. As feridas ficaram e vão durar por gerações. O sangue que foi derramado em solo polonês durante esse período jamais será esquecido. Até o nome das ruas que foram denominadas com nomes de comunistas famosos foram trocadas após o fim do período sangrento. Tudo começou após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas soviéticas permaneceram na Polônia, e durou até o ano de 1989. Durante o comunismo na Polônia, houve lei marcial no país. Tanques de guerra andavam pelas ruas, pessoas desapareciam todos os dias e as famílias eram impedidas de buscar informações sobre o familiar desaparecido, e tudo era racionado. Cada pessoa recebia um cartãozinho que dizia quanto você podia pegar de comida no mercado. Durante o comunismo na Polônia, as pessoas tinham que andar olhando para o chão. Se você estivesse rindo muito, logo um guarda do regime comunista lhe abordava para saber o porquê você estava sorrindo. Não podia haver reunião de mais de 2 pessoas na rua. Você podia ser preso simplesmente por fazer um grupo de 3 pessoas na calçada e parar para conversar. Com inúmeros casos de corrupção, durante o governo comunista na Polônia, o país ficou extremamente endividado. Não havia dinheiro para oferecer as necessidades básicas para que o povo tivesse o mínimo de dignidade. Durante o período comunista na Polônia, todas as empresas com mais de 50 funcionários foram tiradas das mãos dos seus proprietários e passadas para as mãos do governo. Os donos eram expulsos das suas próprias empresas. Ninguém podia adquirir uma grande propriedade, pois elas pertenciam ao governo comunista. A polícia comunista tinha mais de 30 mil funcionários nas ruas com o objetivo de controlar a população, além do apoio do Exército Vermelho Soviético. O governo justificava a repreensão como sendo ações para pacificar o país, dizendo que os opositores tinham discurso de ódio. Você vê alguma semelhança com o discurso usado pelo atual governo brasileiro? O governo Lula, coincidentemente, faz uso do mesmo discurso. Os camponeses que tinham fazendas grandes e comercializavam a sua produção foram tratados de forma pejorativa como kulaks. Eles eram detidos e grande parte foi enviada para grandes fazendas soviéticas afastadas para trabalhar praticamente como escravos. Essas fazendas, que na verdade eram verdadeiros campos de concentração, eram improdutivas, e a maioria dos agricultores enviados para esses locais acabava morrendo. A vida do povo polonês sob o regime comunista era uma luta diária. As liberdades individuais foram restringidas, a propriedade privada foi confiscada e o Estado controlava quase todos os aspectos da vida das pessoas. A censura era implacável, restringindo a liberdade de expressão e impedindo qualquer forma de crítica contra o governo. A economia estava em ruínas, com a escassez de bens básicos, longas filas para conseguir produtos essenciais e condições de vida precárias. Além das dificuldades econômicas e da repressão política, o período comunista na Polônia foi marcado por tragédias humanas. Muitas pessoas foram perseguidas, presas ou executadas por suas opiniões políticas ou atividades contrárias ao regime. Centenas de milhares de pessoas foram mortas simplesmente por serem contra o comunismo. Os campos de concentração comunistas, como o notório campo de detenção de Rakowieca, testemunharam a tortura e a morte de muitos que resistiam à opressão. Recentemente, em 2013, houve a exumação de mais de 200 ossadas humanas no cemitério militar de Varsóvia. Todas foram vítimas do comunismo que foram mortas e enterradas em valas coletivas, sem identificação. Um dos maiores críticos do regime comunista na Polônia foi o Papa polonês João Paulo II, sendo ele um dos responsáveis pela queda das décadas de comunismo na Polônia. O início do fim do comunismo polonês ocorreu com o discurso de João Paulo II ocorrido no dia 2 de junho de 1979. Naquele dia, João Paulo II reuniu aproximadamente 500.000 de pessoas em Varsóvia. Foi o primeiro discurso público contra o regime comunista realizado no país em décadas. Era o início do fim do período sangrento polonês. Era a luz no fim do túnel, a volta da liberdade, a volta à vida da população da Polônia. Enfim,
Após a queda do comunismo na Polônia, a nação segue se desenvolvendo em ritmo acelerado. Prova de que o comunismo atrasou a evolução da Polônia por quase 40 anos.